Boa noite, queridos irmãos. É com alegria estarmos aqui e é uma sensação muito boa, né? Estar de volta à Casa Espírita Irmão Clarencio. Agradecendo a oportunidade do trabalho, sendo envolvida por essa espiritualidade tão amiga que nos socorre a todos. Iniciaremos as reflexões de hoje com uma palavra de aviso do benfeitor Aulus, no livro Instruções Psicofônicas pela Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa lição é a lição 41. Ela fala do sentimento. E ele diz assim: amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orienta às atividades de cada dia. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origem de nossa vitória ou de nossa derrota no campo da luta vulgar, ilustrando-nos a conceituação despretensiosa. Evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol, que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bens para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados
a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrar, em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esquecemos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E é a bondade, é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aulus. Depois, querido, desse caminho, dessa orientação para as nossas vidas diária e para sempre, vamos orar a Deus, a Jesus, para que possamos, nesse momento de paz, de serenidade, chegamos ao teu coração, Mestre Jesus, pedindo o amparo, a bênção para esse momento de reflexão que se faz necessário na nossa vida. Lembramos, Senhor, dos teus ensinamentos, colocamos Jesus nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, para que possamos alcançar uma vibração melhor nas nossas decisões, nos nossos sentimentos. E assim, amigos benfeitores que estão presentes, nos sustentando nessa bendita hora, nessa bendita casa que nos abriga, irradiando por essas ondas magnéticas e eletrônicas, o que melhor temos em nós, em benefício de todos nós, formando uma união em pensamento voltada ao nosso Mestre Jesus. Fique conosco, Senhor, nesse momento de reflexão, nos direcionando, nos colocando um novo movimento em nosso sentir, dando-nos sentido à nossa vida, o sentido real, o sentido daquela propriedade a qual nós levaremos conosco. E é assim, Jesus, que da nossa parte possamos iniciar as nossas reflexões acerca do Livro dos Espíritos nessa noite. Muita paz. Nos conduza, Senhor. Graças a Deus. Bom, queridos irmãos, que bom, né? A gente falar com Jesus. Que bom a gente estar envolvida com essas lições que nos aquece, que nos eleva a nossa vida, essa trajetória que nós agora temos como uma bênção, como um presente de Deus estar aqui
né? Fazendo parte desse contexto de aprendizado. É um tesouro que nós não temos ainda sentido para ver a grandiosidade, a necessidade das nossas almas. Falar do Livro dos Espíritos, da pedra fundada pelos Espíritos, é de grande alegria. E hoje, como nós falamos, o capítulo 11, que fala do amor, da justiça, do amor e da caridade, no título Direito de Propriedade ou Roubo, a lição das perguntas 880 a 885, que Kardec vai traçar sobre o direito, sobre direitos a quais nos cabe. E ele começa com a pergunta 880, ele diz assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Do homem, do ser encarnado. Que homem é esse? É mulher? É a criança? Que ser é esse? É o homem lato sensu. É todo aquele que já tem uma consciência de si. É o índio, é o negro, é todos nós, todos os espíritos que estão encarnados na figura de sexo feminino, sexo masculino, em todas as partes do mundo, do nosso globo terrestre. Esse é o homem a qual Kardec se refere. Ele coloca nesse plano daqui, da Terra. E a resposta vem dizer qual o direito natural que decorre da encarnação neste plano. O de viver. O de viver. Simples. Ele coloca para nós que o nosso direito é de viver. Direito à vida. Direito à vida. A bênção da vida. E por isso, eles continuam, e por isso, que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Lembramos então do mandamento de Deus: não matarás. Olha essa reflexão. Então nós temos o direito à vida. Nós temos o direito de ser poupado, de ser guardado, respeitado pela natureza da vida. E Emmanuel, numa lição que ele fala, não matarás, diz a lei, e ele abre esse não matarás. Ele coloca, não frustrarás a tarefa do outro. Não dilapidarás a esperança de ninguém. Não destruirás a coragem daqueles que sonham.
Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que retêm contigo, observando que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Então, queridos irmãos, a fé para cada um tem uma forma de ser exercida, de ser vivida. Então ele coloca isso para nós. Reflitamos no bem do próximo. Então você vê, queridos, vocês vejam que se não matarás, extraem dele sentimentos que não é o próprio tirar a vida, mas aniquila a vontade daqueles que sonham, daqueles que amam, daqueles que processam uma fé diferente de nós. Então esse matarás, nós temos que estudar qual o sentimento que nós aniquilamos no próximo. Qual é o sentimento que nos dá como destruir aquilo que o próximo está sendo. Daí a necessidade de nós ouvirmos o que estamos sentindo. Por quê? Porque o outro, ele tem a mesma bênção que nós, a bênção da vida. Desde criança, devemos ser criadores, enaltecedores da vida. Para uma criança, para um doente, esse doente pode ser qualquer doente, mas a nossa missão, com esses conhecimentos trazidos pelos Espíritos, que vão sutilizando o nosso raciocínio na nossa forma de procedência com o outro, na nossa procedência em amar o outro. E na mesma pergunta, ele volta e diz assim: nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. Então, é outra coisa sagrada para nós. Então, nós para com o outro e de nós para nós mesmos. Então, o nosso corpo se transforma pelas bênçãos de Deus em templo divino, a qual nós devemos o quê? Ter a responsabilidade, o comprometimento com a nossa existência. Então, como é que eu vou preservar o meu corpo? Tem a minha parte emocional, tem a minha parte mental, tem a minha parte física. Então, são valores que eu tenho que tomar cuidado. A intemperança, a raiva, são vapores nocivos. A alimentação inadequada, a preocupação exagerada, tudo isso vai influenciando e vai minando a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida. É esse o ensino
que os espíritos nos traz, e nós temos que compreender isso de forma intrínseca no nosso cotidiano, da nossa vida diária, de todo dia, fazer o melhor que possamos para nós alimentarmos o que sai de dentro e o que entra, que vem de fora. Fazer boas escolhas, ter uma vida regrada para que possamos gozar o limite que foi nos dado em gozo de saúde, saúde mental, saúde corporal. Nesse mundo em que estamos vivendo, mas nós temos que buscar e desenvolver a nossa inteligência, buscar opções alternativas. E a pergunta 881, o direito de viver dá ao homem o direito de acumular o de que viver? Para repousar quando não puder mais trabalhar? Ele faz essa pergunta. Ou seja, é direito, aquele homem que vive, ele tem o direito de acumular bens para que ele possa, na vida mais longa, quando ele estiver sem forças vitais para o trabalho, ele usar daqueles recursos? E os espíritos dizem assim: sim, claro que sim, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto. Ponto. Esse é a base. O trabalho tem que ser honesto. O trabalho é uma atividade sagrada. Nós sabemos disso. Existe a lei do trabalho, que é uma lei. E essa lei dá ao trabalho um atributo de bênção para a vida, de desenvolvimento, de progresso. Agora, a base do acúmulo deste trabalho para a sua legitimidade ser exercida com propriedade por aquele que usa o fruto, que é aquele que vai usufruir das suas mordomias, ele tem que ter uma base lícita, honesta, pura. Tem que ser exercida com esforço, com dedicação. E ainda mais, não prejudicar a ninguém em prol deste trabalho. Então ele não tem que ter mácula. O trabalho é uma atividade dinâmica que impulsiona o homem em sociedade, no mundo. Impulsiona a sua inteligência, impulsiona o conhecimento que beneficia não um, mas vários. E quando o trabalho ele circula ao redor da família, e da família ele circula ao redor do bem comum, da sociedade como um todo, ele é a prosperidade. Ele é a própria prosperidade daquela sociedade. Então, os homens,
quando desenvolveres seu sentimento de altruísmo, de democracia cristã. Esse termo eu peguei do comentário de Miranês, quando ele comenta essas questões aqui. E ele fala da democracia social cristã. É quando aquele que tem responsabilidade com a sua tarefa, porque ela vai ser desdobrada em benefício do todo da sociedade. Veja, meus irmãos, que nesse momento, quando nós desenvolvermos o nosso sentimento nesse sentido, não terá vez para concentração de renda, não terá vez para prejuízos em prol do outro, não terá vez o egoísmo, a chaga da humanidade. Porque os recursos serão oferidos por todos, não de forma igual, mas de forma necessária, que nenhum fique à deriva. Nenhum de nós iremos participar da miserabilidade material. Podemos participar da pobreza, porque é prova, mas da miserabilidade nós não permitiremos, porque nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E para nós melhorarmos essa situação, é necessário que melhoramos a qualidade do nosso sentimento. O nosso sentimento, como diz a lição, tem que ser renovado, olhado, cuidado e aceito. Aceito na proporção que ele for, não negado, mas aceito, e aí então transformado, conforme Jesus nos ensina. Então, a outra pergunta que nós vamos colocar é essa que ele colocou aqui. O homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? Não disse Deus, não roubarás? Outro mandamento. E Jesus disse, dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César é uma passagem que nós temos na Bíblia e que eu trouxe aqui para elaborar o raciocínio através do capítulo 11 do Evangelho, que ele diz aqui, amar o próximo como a si mesmo, o item 7. Ele diz assim, Kardec, essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumindo sobre forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio, dá a César o que é de César, é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem,
toda postergação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um. Então, dá a César o que é de César, dá o certo ao que é o certo. Então, é certo enganar, é certo fazer um contrato e não pagar. Se não puder pagar, chega e fala, não dá mais para eu pagar. A justiça humana está sobrecarregada, porque ela é o reflexo da sociedade que se engana, da sociedade que se ilude, da sociedade que não respeita as leis dos homens. Imagine, queridos irmãos, a sociedade não respeita as leis dos homens, e as leis morais, e as leis de Deus. Imagine a lei não roubais. Isso no plano material. Você faz uma orientação de observação da sociedade hoje, o brilho que se vê na televisão, irmãos, tão afastado das leis dos homens, e imagine das leis de Deus. Então, queridos, essa nossa fala hoje é para nós podermos nos elevar através do nosso sentimento, da forma de observação do que aquilo que nós podemos mudar. Porque a doutrina dos Espíritos nos dá múltiplas ferramentas e nós não podemos olhar essas ferramentas como mais uma ladainha, como nós fazíamos tempos atrás. Nós temos que nos subjugar e buscar a cura para os nossos sentimentos que nos pesa, que nos atrela. Temos que usufruir das propriedades com zelo, com cuidado, porque são direitos divinos, conseguidos com os nossos esforços, com os nossos trabalhos intelectuais, com os nossos trabalhos manuais, e dando à propriedade um sentido de não ser usado por ela, mas usá-las com respeito, porque se trata de benefícios para a nossa existência atual. Então, aí vai a continuação do trabalho das perguntas. O desejo de possuir está em sua natureza? Sim, quando é só para si e para a satisfação pessoal é o egoísmo. Nós já falamos sobre isso, que é necessário nós fazer circular o uso da moeda, que é uma bênção. A retenção de forma não para prevenir, para a previdência, se trata de uma doença que é a usura. Então, nós vamos para a pergunta 884, qual é o caráter da propriedade legítima? Nós já vimos também que a propriedade legítima é aquela adquirida sem prejuízo para outrem. E aí nós vamos cair, dar a César o que é de César.
E a última pergunta: o direito de propriedade é ilimitado? Os espíritos dizem sim, que certamente, claro, se todo o nosso esforço para podemos ter uma casa, podemos ter uma casa de praia, podemos ter um avião, podemos. Por que não? Sabendo usar e não se submeter ao uso, aquele poder que a propriedade nos dá de nos transformar em tirano e humilhar o outro. Porque o dinheiro, ele traz um poder nessa sociedade de ilusão, apenas ilusão. Os bens nós temos o direito de desfrutar, sim, como ele coloca, e ainda fazer o uso desses bens em nosso benefício e benefício do nosso irmão. Então, queridos irmãos, eu trouxe um pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, que ela diz assim, já no final das nossas reflexões, ela diz assim: a presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora. É isso, queridos irmãos. A luz do mundo é Jesus. Nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, que precisamos trazer para a nossa vida, transformando cada sentimento inapropriado com as escrituras, com os ensinos que ele trouxe, transformando esse sentimento em sentimento de nobreza, em sentimento de elevação. É difícil, mas nós temos que começar uma hora. Um dia nós temos que começar. E por que não podemos começar agora? Podemos começar com um sentimento. Podemos diminuir um sentimento que não nos dá felicidade, não nos dá alegria. E eu trouxe para finalizar uma passagem desse livro belíssimo, Nos Domínios da Mediunidade, que o instrutor Aulos, que abriu o nosso trabalho, ele também vai fechar, que eu achei uma situação divina. Ele diz assim, olha só: assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, ele traz para nós, isso ele explicando no campo da mediunidade, mas eu quis trazer isso para o nosso campo emocional, para o nosso campo sentimental. Imagine, nós somos árvores da mesma espécie, ressoando, vibrando sentimentos nobres, sentimentos de conforto, de abnegação, de tolerância, de pacificação, sentimento de paz. Nós somos colocados, nós vamos ser atraídos, nós vamos fazer uma ressonância de semelhança. E aí é que está a grande vitória do bem sobre as sombras. Porque ele diz aqui
com as quais trocam seus princípios germinativos. Então nós vamos poder trocar princípios do bem com princípios daquele que ainda está no mal. Mas como nós estamos formando uma copa, nós estamos formando uma floresta de árvores, de bem-aventurados, pelas lições do Cristo, nós vamos germinar naqueles que estão lá, ainda em luta nas sombras. É por isso, queridos irmãos, que nesse momento nós devemos elevar o nosso sentimento de agradecimento a todos esses espíritos que nos chama para fazer parte dessa sintonia que irá abrangerá a terra, diluindo as sombras em nome de Jesus, em nome desses espíritos que já se passaram por aqui, deixando o seu rastro de luz, deixando o seu esforço, deixando o seu sacrifício. Não vou colocar nomes, porque são milhões de espíritos em todos os continentes da Terra, que fazem parte da família humana, onde o pastor é Jesus, e Ele deverá ser o nosso norte, dando à nossa vida dignidade, a nossa dignidade humana, além de que está assegurada na Constituição deste país, mas para que ela se transforme na nossa dignidade humana, porque somos capazes de ser fraternos, somos capazes de amar o outro, somos capazes de nos amar e somos capazes, sim, de receber a vida como uma bênção de Deus. É assim, queridos irmãos, que eu encerro as nossas reflexões de hoje, nesse dia abençoado para todos nós, que nós possamos arregaçar as nossas maiores forças, buscando a resignação diante da prova que está aí. Mas, olhando os olhos com as belezas que estão aparecendo, quantos movimentos estão ocorrendo, quantas mãos estão se entrelaçando, queiram deixar em nosso coração a luz de Jesus para combater as sombras, como bem alerta a nossa querida irmã Joana de Ângelo. Muita paz, muita gratidão, a gratidão por tudo que nós recebemos. Muita paz, queridos irmãos, e que Deus nos abençoe a todos nós.